Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Alan e hoje continuando a série aí de vídeos sobre estúdios barra editoras barra estúdios, eu sempre com a minha colinha na mão porque não dá para lembrar de tudo. Hoje eu vou falar sobre uma das editoras que teve uma vida curta, né? Eles encerraram atividades, parece que eles vão voltar ou parece que o catálogo deles está sendo absorvido, né, por outras editoras. Mas é legal porque eles entregaram jogos muito interessantes e certeza que você já teve contato com alguns dos jogos que eu vou citar aqui durante esse vídeo. Lembrando que eu estou analisando aqui o catálogo da editora, né, lá fora e não necessariamente aqui dentro. Então vai ter jogo que você viu, que eu vou falar aqui, que você viu que saiu pela MipoBR ou pela Cronos, assim por diante, tá bom? Então hoje eu vou falar um pouquinho da TMG. A TMG, que é a editora com o símbolo do dragãozinho, né, o dragãozinho sorridente, ela trouxe jogos, eu não vou falar diferentões, mas jogos assim que eles entregavam aquela proposta do jogo muito acessível na grande maioria dos casos. E eles sempre entregavam jogos que tinham uma curva de rejogabilidade muito boa, né? Eu acho que talvez o jogo mais famoso deles aqui é o Orleans, então vamos começar falando por ele, né? Ela teve diversos jogos, um dos meus preferidos, vou deixar aqui para começar com ele, que é o Orleans, ou Orleans ou Orlan. Lembrando que vários dos jogos que eu vou citar aqui no vídeo, eles têm review no canal, então se você quiser ver a minha opinião mais a fundo sobre eles, basta você olhar na descrição do vídeo que tá os reviews antigos aí. O Orleans ele é um jogo que ele se eu não me engano, na versão original jogava de 2 a 4 jogadores, depois ele teve duas expansões, até onde eu sei tá tudo publicado no Brasil, que era a Intrigue, Trade Intrigue, acho que era isso, e a Invasion, né? Acho que foram lançados recentemente no Brasil. E ele era um jogo, ele é um jogo que ele traz a mecânica da bag building, né? Então deck building é uma das minhas mecânicas favoritas. E eu lembro que na época quando eu tive o contato com o Orleans, eu gostei muito da ideia do bag building. Ele tinha uma receita de bolo bem chata na caixa base, eu não gostava disso. Porque quando você enxergava isso, tipo, na primeira partida terminando, se você tivesse jogado prestando atenção, você enxergava isso. E na segunda partida do jogo você já ia direto atrás disso. Eu lembro que na Trade Intrigue isso aí foi muito bem realinhado, né? Eles conseguiram minimizar isso. E a Invasion, que é a que todo mundo mais gosta, né? Porque ela torna o jogo um semi-co-op. Essa eu joguei uma única vez, o cara explicou mal pra caramba na época e eu fiquei com uma visão meio dividida. Mas olhando, né, comentários no Board Game Geek sobre a expansão, todo mundo fala super bem dela. É um dos meus favoritos da TMG aí de todos os tempos. Agora falar sobre um jogo que também tem review, um dos meus reviews mais antigos, eu nem tinha barba branca na época, super novinho, que é o Eminent Domain. O Eminent Domain, que é um card game do Seth Jaffe. Pelo que eu lembro também aqui, eu estou usando muito da memória, ele joga de 2 a 4 jogadores e ele é um jogo que ele pegava a ideia do Race for the Galaxy, né, que você tinha que fazer uma building, né, uma mesa, você tinha que fazer um table building, e você conquistava os planetas. Então você tinha cartas de planetas que elas ficavam com a face para cima, tinha informação nas costas dessa carta, e você tinha que colonizá-los. As expansões, né, elas foram dando mais corpo, mais mecânica ao jogo e tornando ele muito melhor. Ele era um jogo que na sua caixa base ele também tinha um problema de uma receitinha de bolo. Eu lembro que ele tinha uma carta Overpower que ganhava o jogo de imediato, né, uma carta bem cara, mas você baixava ela e você ganhava a partida. E aí depois as expansões dela foram melhorando a experiência do jogo. Eu só joguei com a primeira expansão, a segunda eu não joguei na época, até hoje nunca tive contato. Se um dia faço questão de jogar, se um dia eu puder, eu faço questão de jogar. E eu lembro também que ele teve uma caixinha, que era o jogo miniaturizado, eu tive isso também, acho que era Microcosmo, uma coisa assim, que era o jogo feito, sei lá, em 20 cartas. Eles pegaram o Eminent Domain e reduziram o jogo a um ponto tão extremo. A ideia foi legal, a execução nem tanto. Continuando aqui, eu vou falar de um também que jogou-se aí em várias mesas Brasil afora. Esse veio pela Cronos, que foi o Belfort, né? Ou Belfort, depende de onde você está falando aí no Brasil. E esse jogo ele teve muito problema aqui na época, não pelo jogo, mas pela produção. O pessoal se ateve tanto às questões de produção na época, que até onde eu lembro foram todas sanadas. Acho que os tabuleiros eles eram meio empenados assim. E eles fizeram a reposição do jogo e tal. E, eu lembro que as pessoas reclamaram tanto desse negócio, e eu lembro que a editora, na época, ela se posicionou, sabe? Vamos atender, vamos tentar resolver todos os problemas. E eu lembro também que esse jogo ele teve um fator produção altíssimo, tanto na qualidade dos tiles, e na época eu falava tiles, então vou falar tiles aqui em homenagem ao Alan de 5, 7 anos atrás. Os tiles desse jogo,
eles eram muito bonitos, né? Era uma coisa muito brilhosa, assim, sabe? Aquela qualidade de papel que era muito diferente de tudo que tinha no mercado até então. Então acho que a Cronos, eu não vou dizer que ela estabeleceu um nível de publicação, né? Tipo, olha, se a gente tá lançando assim, acho que agora todo mundo tem que fazer isso, mas eu acho que eles deram um sinal, assim, galera, dá pra fazer melhor. E eu lembro que as pecinhas de madeira do jogo eram muito bonitas, muito, 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 muito. Ele era um jogo que era um worker placement, onde você tinha que construir guildas, né? Então você tinha mestres construtores, que eram os anões e os elfos, e você tinha uma mão de cartas. Você pagava o custo dessas cartas, baixava essas construções em áreas do tabuleiro, então ele tinha um controle de área muito legal, muito bonito, mas o jogo também extremamente simples. É um jogo que você jogava e falava, mas é só isso? O legal é porque a versão que a Cronos lançou aqui na época, ela foi tipo uma big box do jogo, né? Então ela via com a expansion, né? Que é a expansão, e também via com alguns pormenores, que aí sim tornavam ele um jogo muito legal. Então eu sempre recomendei isso, né? Quando as pessoas me perguntavam dele, o Belfort é um jogo bom? É, mas joga primeiro uma vez para você entender o jogo, joga ele secão e imediatamente joga ele com o seu conjunto completo dentro da caixa. Inclusive, volta e meia eu vejo ele sendo vendido usado aí, é um jogo bacana, viu, para ter na coleção, pelo menos para tentar conhecer. Eu acho que ele marcou a época. Pegando aqui a sequência ainda, falando de um dos primeiros joguinhos, posso estar falando besteira, acho que foi o primeiro mesmo, que foi da Paper Games, que foi o Flip City. Eu lembro que na época esse jogo gerou um bafafá, porque todo mundo falando, apoiando a editora ali, né? Aí o Fabrício lá do Aftermath, um abraço Fabrício, detonou o jogo, mas detonou, falando que aqui, eu lembro que ele tinha um mote que era muito engraçado, ele falava, aqui não tem balinha não, meu irmão, não sei o quê, e ele detestou o jogo, e o Fabrício, sinceraço como sempre foi, né, ele, acabou com o jogo. Eu lembro uma vez que ele até me contou isso, que o Sela, né, da Paper, aliás, beijo pro Sela, ele acho que fez uma brincadeira com o Fabrício, acho que de mandar um Flip City pra ele cheio de balinha, não tinha como a gente tirar, só a caixa cheia de balinha. Eu não lembro até que ponto que essa história é verídica ou não, mas foi uma história engraçada aí dos anais do board game, né? E anais não é o que você tá pensando não, ô mente suja. E o Flip City é um jogo muito legal, né? Porque você tinha uma mão de cartas, todas elas são dupla face, então você não podia virar as suas cartas, né? Você ia jogar com elas do jeito que você pegava aqui, e você tinha que montar uma cidadezinha, um grid. Foi um jogo muito legal para sua época. Eu acho que ele é um jogo que ele já foi superado, eu acho que ele não sobreviveu ao teste do tempo, mas na época eu me diverti muito com esse jogo, ele viu muita mesa. Continuando, agora de novo, né, pegando o que está no site da editora gringa, é um jogo do Rosenberg, um dos mais legais, ele infelizmente nunca saiu no Brasil. A gente teve algo muito próximo dele lançado no Brasil, que, óbvio, eu esqueci o nome do jogo agora, que saiu pela Galápagos, que era aquele jogo de fazer um banquete que você tinha que andar, que é um jogo bonitão, sabe? Você tinha que ir atendendo e fazendo assim. Lembra um pouco, um feeling parecido. Esse jogo é o que eu não estou lembrando o nome, tá? Mas o jogo que eu vou falar aqui é o At the Gates of Loyang, né? Que era um jogo onde você tinha que gerar goodies, né? Gerar e administrar esses goodies. Era um jogo que era mecanicamente muito simples, mas ele era um jogo gostoso de jogar, sabe? Ele era quase um super filler, assim, sabe? Tipo aquele filler com corpo mesmo, parrudo. Infelizmente nunca veio pro Brasil. Aí, ainda de novo, que saiu aqui pelo Brasil pela Cronos, né, extinta Cronos, foi o Crusaders Die Will Be Done, At Die Will Be Done, uma coisa, não lembro o título todo. Crusaders, ele era um jogo de mancala, né, e movimentação em grid, que tinha uma das produções mais bonitas do mercado. Então, de novo, né, mais um jogo da Cronos que tinha uma produção muito acima da média. E ele era um jogo com um cavaleiro medieval na capa, assim, meio ajoelhado. Tema qualquer coisa, mas o jogo era muito gostoso de jogar. Acho que ele, de novo, não era um grande jogo, né? Na sua estrutura de jogo, não era um jogo que te entregava muitas possibilidades estratégicas, mas acho que ele é um jogo que ele fluía muito bem. Eu acho que ele era aquele quase aquele gateway, né? Aquele jogo de entrada, mas que tem uma rejogabilidade bacana, que dá para ser explorada tanto por novos quanto jogadores já um pouco mais experientes. Jogão, eu tive, foi legal. Outro que foi muito bacana também, a Cronos lançou aqui a versão Premium. A Cronos tinha mania de fazer isso, né? Eles traziam os jogos com a sua edição full motherfucker in the house, assim, sabe? Com tudo bonitão, moeda, Premium, extra, um monte de coisa. Que foi o Colosseum. Colosseum, que é um classicaço dos board games. E tinha uma versão... E aí dividiu opinião, né? Muita gente não gostou.
da arte caricata dessa versão que veio para o Brasil e internacionalmente também, e preferi a versão antiga. Eu vou na via contrária total, eu achava lindo esse jogo, né? Eu acabei vendendo ele porque um amigo meu me encheu muito o saco para vender esse jogo. Ele era um jogo em que você rodava no tabuleiro, você tinha um monte de decisão, fazia aquele family game gostoso. Se eu tô falando besteira, do Kramer, né, que é um dos autores mais prolíficos e que entrega jogos sensacionais desde sempre. Fica a dica também, tá? Um jogo bacana aí pra você poder jogar um dia e também vai estar aqui nos reviews para vocês verem. Outro jogo, daí basicamente tudo Cronos, né? Porque foi a Cronos que trouxe coisa da TMG aqui, tirando essas exceções que eu falei. Que foi o Gold West, né? Que ele era um jogo de controle de área e também de Mancala e um set collection gostoso de jogar, que também ficou mais famoso pelos problemas de produção do que pelo jogo em si. Porque, de novo, né, um negócio de envergar o tabuleiro, e eu, na época, eu dei sorte, minha cópia ficou perfeita. Eu lembro que tinha um esquema de montagem, de você encaixar as coisas na ordem certa para o tabuleiro tipo, não estufar, não ficar envergado. Afinal das contas, não atrapalhava a jogabilidade, mas ele era também daquele jogo onde você, tipo, quer ver um joguinho de coleção de componentes, de controle de área e movimentação em grid aí? Vou te apresentar um jogo legal aí. Senta aí, vamos jogar o Gold West. Jogão! Outro jogo também da TMG lá fora, que, se eu não tô falando besteira, também saiu pela Paper Games, lá no começo da Paper, que pra mim é um dos melhores jogos do Feld. Feld é um cara que eu não tenho mais paciência pra jogar hoje em dia, não faço mais questão. Eu acho que hoje em dia, se eu vou jogar Feld, eu só gosto de jogar o Burgundy mesmo. Eu acho que ele ainda permanece sendo, pra mim, o melhor jogo dele, ao lado do Bora Bora. Mas o Feld pra mim já deu a cota, nada contra, pelo amor de Deus, amantes de Feld não comecem a jogar coisa na tela aí, mandar hate aqui nos comentários não, mas óbvio, podem me criticar, não sou o senhor da razão. Que é o Luna, né? O Luna, ele era um jogo também que ele também tinha uma movimentação, você era uma sacerdotisa, você tinha que ficar indo nas ilhas, e ele tinha uma leitura de mesa absurda de boa, eu gostava dele porque ele flutuava, né, entre o médio leve, né? Mas ele era mais pro médio. E era legal porque ele tinha um fator de jogabilidade muito bacana pro lance de você construir o templo no meio do tabuleiro. Era difícil fazer aquilo de uma forma eficiente. Eu acho que saiu o Feld na boa forma, cara, assim, muito bom. E aí, por último, não tô nem falando metade do catálogo da TMG, tô falando os que eu tive contato, né? Teve o Flow of History também, que foi um card game que a Cronos trouxe. Eu acho que ela não localizou esse jogo, acho que eles só importaram algumas cópias, que foi legal, né? Mas, de novo, foi um jogo que eu joguei com a pessoa explicando bem errado o jogo, e eu fiquei com uma impressão meio assim. Depois eu fui ler o manual, vi que o jogo era bom, até me arrependi de não ter comprado na época, porque eu acho que era um joguinho legal para ter na coleção. E agora, por último, mas não menos importante, um jogo que eu tive desde sempre. Eu tive 2 cópias desse jogo. Comprei ele quando saiu, né, pela própria Cronos, eu não lembro se foi gringo, não lembro. Que eu comprei na versão Deluxe do Kickstarter, vinha com os componentes lindos, maravilhosos, era tudo muito bonito. E aí eu fiz a besteira de vender, eu não acho mais, e hoje quando você acha esse jogo, ele tá carésimo, carésimo, carésimo. E aí eu dei a sorte de achar uma versão retail, onde tudo é de papel, né? Não tem token de madeira, moeda de metal e nada. E aí eu pimpei a minha versão. Né? Eu gosto tanto desse jogo, mas assim, tanto desse jogo, esse eu nunca mais sai, nunca mais. Pode fazer o fardo que você quiser, aí, você não vende esse jogo. Que ele é aquele tipo de jogo que ele flerta, né? Exatamente como eu falei do Luna agora, entre o médio leve, mas com um pezinho mais no médio. Facílimo de jogar, facílimo de explicar, mas jogar bem é muito difícil. Então eu tenho a minha cópia aqui. Yokohama. Esse é um jogo que eu nunca fiz review, não sei porquê, porque é um jogaço, jogaço. Ele é do Hisashi Hayashi, né? Lá fora pela Osaku Brand. Ele joga de 2 a 4 jogadores, tempo de partida de 90 minutos. Se eu não me engano, tem no Board Game Arena, tá? Pra quem quiser jogar. Tem lá, joguei. Aliás, se eu não me engano, não. Certeza, porque eu joguei com um amigo meu, o Wolf. Aliás, beijo, Wolf, se você ver esse vídeo. Foi uma partida bem legal. Ele coloca a idade a partir de 14 anos. E ele é um jogo que muita gente comparava ele com o Istambul. Que bobagem, gente. Desculpa, respeito pra vocês, mas não tem nada a ver com o Istambul. Só porque ele tem uma movimentação de grid. O que é legal? Esse jogo aqui, o tema dele é todo errado, velho. Você é um Yakuza nesse jogo. O manual não fala isso. Mas quando você vai olhar o período histórico, as coisas que você faz no jogo, você é tipo um mafioso, cara. Muito bom. E a ideia do jogo é que você tem que ir interagindo, né, com os tabuleiros, e quando você passa, você tem que fazer caminhos pro qual... Eu tô simplificando muito aqui, tá? A explicação. Pelo qual o seu gerente, né, que é o seu mafioso, ele possa andar. É legal quando você cruza com os outros jogadores, você tem que pagar taxas, você tem que ter uns controles de área. Cada uma dessas ações do tabuleiro tem uma coisinha diferente. Ó,
Jogaço, jogaço. Esse aqui é um jogo maravilhoso, o meu tá intacto. Eu não vou abrir, senão eu vou fazer um direto ao ponto aqui. Eu detesto quando eu gosto muito de uma coisa, aí eu fico querendo mostrar ela. Mas enfim, ó, eu fiz uns pimps nele, tá vendo? Comprei pecinhas coloridas, aí comprei mais coisinhas para ir substituindo os tokens de papel. Caiu no direto ao ponto, é um clássico. Enfim, se um dia você puder contar desse jogo, é dificílimo de achar, jogue. Ou pelo menos aproveita, vai lá no Board Game Arena e joga ele, que eu tenho certeza que você vai adorar. Genial! Genial, um dos melhores jogos de movimentação em grid que eu joguei até hoje. E é isso, né? A TMG é uma empresa que deixou saudades, né? Porque eu gostava dessa linha de jogos casuais deles, né? Esse mais friendly, né? Tipo, não é nem médio, nem pesado, oscila entre o leve e o médio. E eu sempre fui da opinião que os jogos médios e leves, eles costumam ver muito mais mesa do que jogos pesados. Então, assim, eu tenho alguns jogos pesados, não tenho mais como eu tenho antigamente. Eu estou priorizando mais a minha coleção hoje para os jogos mais casuais ou aqueles intermediários que eu posso sentar com meu filho ou algum amigo dele, posso sentar com a minha esposa para a gente jogar também, para ficar uma coisa assim mais legal, né? Mais friendly, entendeu? Então eu hoje em dia priorizo muito. E a TMG era exatamente isso. Vai deixar saudades. Críticas, comentários, sugestões, sempre bem-vindos. Obrigado pelo feedback, obrigado por vocês estarem acompanhando aí os vídeos de estúdio. Tá sendo muito legal, né, falar sobre isso, revisitar algumas coisas na minha cabeça também que eu falei muitos anos atrás. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.